Antes da gente começar, eu vou colocar aqui algumas perguntas para a gente pensar e tentar responder. O que se pode fazer pelo filho quando ainda está no ventre? O que fazer quando um filho está muito doente? Eu acho que aqui tem bastante pais, né? Já uma boa parte, né? Já passou por isso, né? O que fazer quando um filho se torna rebelde e se recusa a ouvir os conselhos do pai? Isso aqui é fácil, né? Pega uma vara de marmelo, né, Dona Ivone? Brincando, irmãos, não é isso não. Tá? O que fazer quando um filho se envolve com drogas? O que fazer com um filho que se afasta do Senhor? E o que fazer para evitar que um filho se afaste dos caminhos de Deus? E aí, irmãos, como é que a gente... estou falando que eu não gosto de ficar aqui, eu não me ajeito. O que a gente faz nessas situações? Para ajudar um pouquinho, vamos ler Efésios, capítulo 3, dos versos 14 a 21. Diz assim: por esta causa, me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que, segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Irmãos, nessas questões que nós passamos ali, o que a gente pode fazer, além da gente, logicamente, né? Conversar, não, eu tenho que ficar parado aqui, senão não vai dar certo. O que a gente pode fazer, além da gente conversar, instruir os filhos, a gente pode estar fazendo, que é essencial. Isso aqui, orar. Agora, quando que eu devo começar a orar? Como que eu devo orar? Até quando
eu devo orar? Os filhos vão crescendo. Os filhos, em um determinado momento, viram pais. Depois, avós, bisavós. O tempo vai passando. E aí? Como é que isso funciona? A gente vai pelo menos tentar conversar um pouquinho. Primeiro, a oração antes dos filhos nascerem. Por que a gente deve orar antes dos filhos nascerem? Ah, Marcelo, mas eu nem sei se o filho, aqui vou colocar vai realmente nascer. Natureza humana. Quantas pessoas, ou quantos filhos, né, mães acabam tendo algum problema, é a natureza. Pode acontecer com qualquer um, ou vir a acontecer, ser humano. Por que nós, né, como pais, devemos orar antes do nascimento do filho? Primeira, o desafio de educar uma vida, que é extremamente complicada, principalmente nos nossos dias, né? Que a gente tem ali uma sociedade, né? Uma coisa que o mundo traz e coloca tudo quanto é coisa na cabeça das crianças. Não só das crianças, como também de adultos, jovens, adolescentes. Segundo ponto, existem as dificuldades naturais a qual o ser humano não é capaz, nós não somos capazes de enfrentar. Como é que eu vou orientar o meu filho se eu não tenho essa capacidade? Eu não consigo. Aqui é um ponto que está fora da ação do ser humano, deixar bem claro. A gente não consegue enfrentar. E o terceiro ponto, em algumas situações, a gente se sente totalmente pequeno e limitado. A gente não consegue resolver, ou às vezes a gente quer fazer e não consegue. Aqui são 3 pontos que a gente pode, 3 motivos, né, para a gente começar pelo menos a orar. E se a gente for olhar para a Bíblia, a gente tem vários exemplos, tá? Um deles, Manoá. Quem sabe quem foi Manoá? Exceto os pastores. Se os pastores não responderem essa, você volta para o seminário. Né? Alguém lembra quem foi Manoá? É pouco falado, né, pastores, na Bíblia, né? Pouquíssimo, né? Mas o filho dele, todo mundo conhece. Lembra aquele que derrubou 2 muralhas? Que pediu para ser colocado no meio, entre as muralhas? Agora ficou fácil, né? Levanta a mão quem já... agora ficou fácil, né? Manoá foi pai de Sansão. Antes de Sansão nascer, Manoá orou para Deus, né? Pedindo para que Deus o orientasse, né? Para que Deus desse a instrução por aquele filho que ia vir. Aí depois ele continua orando, falando, posteriormente, né? Pediu para que Deus o orientasse na formação de Sansão. E Sansão nem tinha nascido ainda, hein, meus irmãos? Será que hoje os pais fazem isso? Só para a gente pensar, não estou aqui querendo julgar ninguém não, tá?
Será que hoje, com essa correria do nosso dia a dia, a gente para ali 5 minutos, mesmo depois dos filhos crescidos, tá? A gente para orar pelos nossos filhos? A gente trabalha, as mulheres aqui cuidam da casa, faz almoço, faz janta, lava a casa, faz isso, faz aquilo. Será que a gente consegue ter ali 5 minutos para orar para os nossos filhos? Você, Cledão, o Cléder. Bom dia. Bom dia. Sobre a oração antes do nascimento dos nossos filhos, né? Eu sempre orei a Deus, um ato de confiança a Deus, né? Independente do que ia acontecer. Como o Marcelo falou, muitas vezes na lei humana, pode não vir o filho, né? Mas a confiança em Deus, se vier ou não vier, né? A entrega a nossa oração a Cristo, né? E tem também as orações que a gente faz orações, depois no meio do caminho a gente muda. Eu sempre orei a Deus para me dar força, para cuidar da minha saúde, para mim ver meus filhos formados na faculdade, né? E depois que eles formaram, daí dobrei meu joelho e falei: Deus, me perdoa, deixa eu ver meus filhos casar, deixa eu ver meus netos, né? Então, desde sempre a gente tem que orar a Deus, né? Porque Deus, independente do que for acontecer com a vida dos nossos filhos, é Ele que vai dar a direção, Ele que vai cuidar, Ele que vai confortar nosso coração. É bem isso, e às vezes, né, Cleto, a gente ora, né? E a gente vai entrar nesse ponto também, a gente ora e muitas das vezes não é da forma que a gente deseja, né? Ou desejaria. Pastor? Marcelo, realmente a educação de filhos é um assunto extremamente complexo, né? E a gente que é pai deveria se preocupar muito com isso, né? Eu estou me lembrando aqui, você colocou aí dificuldades que às vezes não somos capazes de enfrentar, né? Quando os filhos começam a crescer e atingem a idade da adolescência, eles começam a ter suas próprias ideias, né? E eu acho que é um momento que muitas vezes os pais enfrentam dificuldades, porque você começa a lidar com pessoas que saíram de dentro de você, mas que começam a ter as suas próprias ideias, não necessariamente as suas ideias. E diante de Deus, né, é um grande desafio para os pais, a gente confiar que aquilo que a gente está fazendo, que aquilo que a gente está falando, que aquilo que a gente está ensinando, vai redundar em caminhos certos para eles. Mas é realmente um período assim de bastante preocupação. Agora, isso não termina nunca. Os problemas vão mudando, né? Eles se casam, começam a ter outros problemas, outras dificuldades. Os problemas começam a crescer, né? Não só na estatura, né? E na idade, avançar na idade também, como outras começam situações. Começam a ser outros, né? Enfim, orar é uma responsabilidade dos pais toda a vida, toda a vida. Exatamente, né, pastor? E fica e às vezes, né, também é importante, né, não só orar, porque não adianta a gente só orar e não ser exemplo também. Eu acho que o mais importante da gente orar é o exemplo que a gente dá. Os nossos filhos vê a gente orando? Tá, muitas vezes vê, porque vive dentro da mesma residência, da mesma casa ali. Mas e o exemplo? Será que o dia a dia, esse legado, qual é o legado que a gente está deixando para os filhos? O exemplo que a gente deixa para os filhos? Porque não adianta, eu vou lá, a gente ora e age de uma forma totalmente diferente daquela que o Cléder comentou, que o pastor Gerson acabou de mencionar. Fazer tudo diferente do que a gente espera para os filhos, aí vai ficar mais difícil ainda. Por isso que dificuldades naturais, às vezes a gente se sente pequenos e limitados.
Porque às vezes a gente se preocupa tanto, Senhor, faz isso, faz isso, faz isso, mas e o que é que eu vou fazer? O que é que eu posso fazer? Essa que acho que o desafio, né, dessa situação aqui, como o Manoá fez, né, pedindo orientação. Senhor, que traga ele de uma forma sadia. Como é que ele vai ser? Aí depois, um pouquinho mais para frente, né, ele pede a mesma orientação. O que ele vai ser no futuro? Olha a preocupação do pai de Sansão. Vai nascer? Tá bom, vai nascer. E aí? O que ele vai ser lá na frente? E essa é a preocupação nossa hoje, né? Pai, né, a gente fica pensando, né? O que meu filho vai nascer? Essa semana, meu filho foi para fora, né? Participar de um congresso. Confesso que eu falei... E ele não queria ir de jeito nenhum. Pai, eu não gosto, eu não quero ir, não quero. Eu estou sentindo... Quando ele me falou, eu estou sentindo um negócio apertado. Irmãos, confesso para os irmãos que eu acho que o meu coração ficou mais apertado que o dele. A minha preocupação era quando que esse abençoado volta. E se volta. Confesso para os irmãos que eu cheguei a pensar, não é possível que isso vá ser diferente. Mas graças a Deus já está em casa. Chegou ontem, já mandou mensagem, está em casa, já está com a esposa lá. Então, mas fica essa preocupação. E é o que o pastor Gerson falou. Começa a crescer, né, pastor? As preocupações vai crescendo. E é natural isso. Porque a gente ama. Da mesma forma que Deus nos ama, a gente também ama os filhos. E a gente se preocupa. Marcelo, nós não temos nenhuma participação. Nenhuma participação? Não. Ei, meus irmãos. Mas eu queria pensar junto assim, quando ora e não é exemplo, passa a ser como um desmérito, assim, além dele ver, o filho vê o pai orar, mas não vê a fé, de fato, para quem o pai está orando. Porque se a gente está orando e confiando aquela questão, aquele filho, aquela situação diante de Deus, e a gente não age como quem ama a Deus, como quem obedece a Deus, o que isso produz no coração dos nossos filhos? Qual é a fé que a gente está incentivando os nossos... Ensinando, né? Ensinando. Então, aonde é que a gente tem que melhorar com isso, como pais, né? Você, a mulher mais bonita da igreja quer falar. Uhum. Pelo menos, para mim é. Desculpa, irmãos, para mim é. E tem que ser, não sei. Se todos seguissem a ordem, né, que é Deus em primeiro lugar, né, depois a família, acho que todos... Isso. Eu acho que saberiam, né, como agir, que é primeiro orar, para depois... A oração tem que ser a primeira reação, né, e não o último recurso. Mas hoje eu vejo assim, a minha família que não conhece a Deus, tudo coloca Deus no controle, Deus isso, Deus aquilo. Mas não oram, não demonstram, não dão testemunho. O que essa palavra vale para os filhos, né? Hoje eu conheço pessoas que os pais diziam que conheciam a Deus, não sei, mas que ela tem uma mágoa, porque falava que eles iam para a igreja, obrigavam os filhos a ir na igreja, mas chegavam em casa, brigavam na frente dos filhos, o pai bebia e agredia a mãe. O que passou para os filhos, né, fazendo isso?
Fica essa colocação, né, que não adianta orar se faz totalmente ao contrário, né? Quer dizer, os filhos acabam sendo, os pais, né, melhor dizendo, acabam sendo desacreditados, né? Os filhos talvez pensem, por que eu vou fazer isso para repetir essa situação? Vale a pena? Então eu vou fazer o que eu acho que é certo, correto, e esquece, deixa o pai e a mãe lá fazer dessa forma, eu vou fazer diferente. E às vezes esse fazer diferente acaba levando a outras consequências, né? Ainda por conta do mau testemunho, né? Ex- Agora, e aí a gente pensa assim, bom, mas até aqui eu não sabia dessas questões que o Marcelo está colocando, que são incríveis. Então, o que eu faço? Qual é a minha atitude? Então, já que até aqui eu fiz tolice, mas eu não quero mais fazer, o que eu faço? Lúcia, a primeira coisa é a mudança, né? Não adianta a gente somente orar, porque quando a gente ora, aqui os pastores têm falado isso, né? Quando a gente se coloca diante de Deus, primeira coisa, o que a gente está pedindo para Deus? Senhor, se aproxime de mim. Ou seja, a gente está tentando ter uma maior intimidade com Deus. Se a gente não tiver intimidade com Deus, como é que a gente vai ter sabedoria? Como é que a gente vai mudar de atitude se a gente não ora? Como é que a gente vai orientar o filho numa situação? Eu não lembro aqui, acho que umas 2 semanas atrás, eu não lembro quem comentou que a filha, né, começou a namorar e o namorado fez a proposta para ela, se você me ama, eu não lembro exatamente quem foi, se você me ama, você tem que se entregar para mim. Aí a filha foi perguntar para a mãe falou, olha, o Espírito Santo habita em você, então ora a Deus, né? Aí eu lembro e concordo, né? Tudo bem que a mãe também deve ter ficado lá, a filha subiu para o quarto, né? Foi lá orar, e a mãe com certeza deve ter ficado orando lá embaixo também, né? Com certeza, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Olha, a mãe não deu orientação, entre aspas, aquela orientação de mãe para a filha, mas ela teve a sabedoria de falar, olha, você é filha de Deus. Qual a melhor pessoa para você perguntar? Deus. Eu posso te dar uma orientação, talvez que seja humana, mas Deus vai saber exatamente. Aí ela foi lá, orou, passou um tempo, a hora que voltou, mãe, eu vou largar desse namorado. Sabedoria, intimidade com Deus. Será que nós teríamos a mesma, ou a nossa resposta, não, larga desse abençoado, deixa ele para lá e vai viver a sua vida. Tá bom, orientação da mãe, do pai, que seja, mas ela, não, ora para Deus. E com certeza a filha fez, por quê? Sabia que o pai e a mãe também oram, é o dia a dia deles. Luci? Mateus 12, 34, quando Jesus estava, dentre as tantas vezes que ele conversava com os fariseus, com os religiosos, né? Ele disse o seguinte lá para eles: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. Do que Jesus então estava passando para eles e o Espírito Santo trazendo para nós nos nossos dias? Eu só vou poder falar para o meu filho, e não só para o filho, né, para tudo, mas nosso tema aqui são os filhos.
eu só vou poder falar para os filhos, passar para os filhos, aquilo que eu tiver dentro de mim. Então, se alguém, né, na pergunta eu lembro, acho que foi isso que a Lucy perguntou, né? Se alguém que está nos assistindo tal, e viu, está fazendo tudo errado, o que é que eu faço? Como é que eu faço a partir de agora? Precisa mudar valores, precisa mudar princípios, precisa mudar tudo aquilo que norteia as nossas ações, que dá direção para a nossa vida. A gente vê muitos pais hoje preocupados com tantas coisas, né? Preocupado com dinheiro, preocupado com bens materiais, preocupado com shopping, com roupas, com carro, com celular, com academia, preocupado com um monte de coisa, um monte de coisa. Mas quais são os valores que de fato norteiam, que dão direção, tanto para esses pais? Porque é isso que vai refletir na vida dos filhos. Então esse pai que quer mudar de rumo, a palavra que a gente tem, e não tem outra, e me desculpem se você vai ficar eventualmente chateado com isso, é converter-se. João Batista anunciou lá antes de Cristo, convertam seus corações, arrependam-se. A gente vê inúmeras vezes os profetas falando isso no Velho Testamento. Convertam-se, mudem de direção o seu pensamento, o seu coração, e passem a fazer aquilo que Deus agrada. Esses profetas falavam tanto para o povo de Deus, para o judeu, para o israelita, quanto para as nações circunvizinhas, para onde Deus mandava. E a tônica da mensagem é sempre essa: mudança, conversão. Então, se alguém quer ter coisa boa para ensinar para o filho, tem que converter, ou seja, largar tudo que norteia o seu coração e botar Cristo no coração, e aprender dele, e viver isso daí, e aí você vai ter condições, você vai ter chance de mudança. Fora isso, a filosofia tem tentado, desde há muito tempo, vários pensamentos tentaram nortear a humanidade, e não deu certo. A gente vê que a gente chegou no que chegou isso, e não deu certo. A gente vê as barbaridades que o ser humano comete, e é isso que a gente tem feito, antes sem muita tecnologia, hoje com muita tecnologia, mas as barbaridades, a barbárie é a mesma, da guerra dos hunos, e tudo mais, continuamos o mesmo bárbaro, fazendo e falando. Então tem que haver mudança de coração, mudança de valores e de princípios. Se não tiver, não muda. Se não mudar, né, pastor, de direção, né, essa conversão, né, traduzindo literalmente, é mudança de direção. Tem que mudar. É igual no trânsito, né? Vai lá, faz a conversão à direita, à esquerda, muda de direção. Se não tiver essa mudança, vai continuar tendo essas barbáries, essas situações que a gente conhece no dia a dia. Mas, irmãos, tudo bem. E aí, e quando, né, a gente ora, tem essa conversão, né, e não, a resposta não vem. E aí, como é que fica essa situação? Então, nas diversas fases, né, a gente tem desafios na infância, adolescência, juventude, depois de adultos, a gente já falou isso, né? Então, e os desafios começam a crescer, vai crescendo, crescendo. Os filhos crescem também, e aí começa algumas situações, né, dessas barbáries, né, que o pastor falou aqui, para a gente, violência, vício, rebeldia, a idolatria, né, começa a esquecer a igreja e vai para outros caminhos. E aí? Os pais continuam, muitas vezes, orando, continuam, muitas vezes, ali por anos, décadas, continuam ali para alcançar o objetivo, que é o quê? Fazer com que os filhos continuem na igreja. E muitas vezes
depois de adultos, os filhos se afastam. Acabam se afastando. Ah, eu já tenho 18 anos, já trabalho, já... E aí? O que a gente continua, o que a gente faz? A gente fica pensando assim, muitas coisas que fizemos durante esse período de ignorância, e mesmo pensando que estava fazendo correto, nós temos que pedir perdão para os nossos filhos. Nossos filhos têm que saber que os pais erram, mas que os pais querem acertar e vão procurar acertar, né? Não adianta a gente jogar uma coberta em cima do nosso erro, em cima do nosso pecado contra os nossos filhos e contra Deus. O pastor Itamar tem mais uma contribuição aqui para nós. Eu vou pressupor nessa nossa conversa que todos os pais aos quais estamos conversando aqui são pais convertidos, creem em Jesus como Senhor e Salvador e dentro das suas muitas dificuldades lutam nos seus próprios desafios individuais como marido, como mulher, como casal. Então eu vou pressupor isso. E aí a gente tem, por exemplo, a Lara. É Lara, né, William? Laura. É Laura, é verdade. A Laura é uma privilegiada, assim como muitos outros o foram, que desde pequenininha vai aprender sobre Jesus. Por isso a pressuposição que os pais todos aqui são crentes, discípulos e seguidores de Jesus. Ela é uma privilegiada. Ela nasceu num lar cristão, que desde pequenininha, desde bebê, ela já experimenta os privilégios de ser membro do reino de Deus. Ela tem a oração do pai, da mãe, a oração dos avós, dos tios, ela tem a oração da igreja. Além da oração, ela vai ser ensinada. Ela vai ser ensinada em todos esses caminhos. Mas o que acontece com aquele criança que experimentou tudo isso, chega numa situação como o Marcelo falou aí, se afasta. O que fazer? Essa pergunta, né, Marcelo? É isso aí, pastor. O que fazer quando a gente ora eu só sei de uma coisa, Marcelo, e se alguém souber outra coisa, me fale aqui para eu aprender. É continuar orando. Porque, meu amigo, com Deus já é um grande desafio, sem Deus, então, é desastre, desespero, angústia, ranger de dentes e tudo. Se com Deus você tendo a certeza e a convicção de que a sua mãe vai morrer, mas ela vai para o céu, e você vendo isso acontecer, é uma angústia. Eu fico imaginando que me cortou o coração ali. Claro, você está no hospital, você fica sabendo das outras situações, de uma outra família que estava passando pelo mesmo problema, e aparentemente acreditava em tudo, né? Acreditava em tudo, aparentemente, não podemos julgar, né? Então eu fico imaginando e vendo, né? A gente ouvia o grito, algumas coisas, a angústia. Então, se o seu filho está afastado, está aprontando, está rebelde, você já ensinou, você já falou, você tem a obrigação de continuar dando, impondo os limites, né? A gente tem que continuar. Minha mãe falava que filho e regime é para o resto da vida. Eu não entendi direito o negócio do regime, né? Mas então, é para o resto da vida, não tem como. Você vai fazer, você vai cuidar, você vai orientar e você vai falar quando ele estiver errado. Eu espero que de repente, quando o Felipe tiver 40 anos e eu estiver vivo, lúcido, eu possa dizer para ele, está errado, está certo, continue, pare. Que vai ser para o resto da vida, nós pais. Então, o que fazer? Orar e continuar clamando diante de Deus e continuar vivendo firme naqueles valores que Cristo passou para a gente. Se tiver mais alguma coisa, eu aceito a orientação. Pastor, é bem isso mesmo, né? Como o senhor bem disse, né? Somente a oração pode dar
tranquilidade e um equilíbrio, né, para a gente passar por essas situações que a gente sabe, né, ali por o filho lá pequenininho, 7 anos, daqui a pouco o filho está com 40, 45, 50 e vai, mas se não tiver essa persistência na oração, é o que o pastor falou, né? Sem Deus já é complicado. Não foi isso que eu falei, irmãos. Com Deus, estou falando que aqui em cima não fica à vontade, não tem jeito. Com Deus já é complicado. Sem Deus, então, é melhor a gente nem pensar. Nem pensa, como diria o outro, a batata vai assar. Né? Luci? Marcelo, Andréia. Eu fico pensando também assim que, além do que o pastor disse, né, que a gente precisa continuar orando, continuar tendo a mesma atitude. Eu acho que isso traz muita segurança para o filho, apesar de, às vezes, a gente não ver ele dizendo isso com a boca, por exemplo, né? Quando a gente ora e permanece sempre o mesmo diante, mesmo eu falo assim, perseverante nas coisas que você acredita com Deus, assim, continua, sei lá, indo na igreja, continua testemunhando lá em casa do jeito que tem que ser, continua mantendo os mesmos princípios que vêm da palavra de Deus, mesmo que pareça que as coisas estão dando errado, depois você vê fruto disso, sabe? Algumas vezes a Bárbara já é moça, né? E eu lembro que quando eu tinha a idade dela, não, um pouco antes, né? Eu tinha coisas que eu não entendia com relação à minha mãe, com relação ao meu pai, né? E que eu só fui entender, e a gente sempre fala nisso, né? Eu só fui entender depois que eu fui mãe, e depois porque é maturidade também, é uma questão de maturidade. E hoje eu vejo que a Bárbara já vê em nós, assim, um monte de coisa que a gente orou e persistiu e ficou na mesma posição. Hoje ela já entende, né? Apesar de eu saber que enquanto ela era jovenzinha, assim, ela falava um monte de coisa do pai. Ah, minha mãe, meu pai, não sei o quê. Não, a gente continuou o mesmo, porque tinha certeza no que a gente tinha que fazer. Isso, e hoje ela fala, não, hoje eu entendo, e se tiver que fazer com os meus filhos, eu vou fazer igual. Isso é muito, traz satisfação para o coração, porque às vezes nem sempre a gente vê fruto das coisas naquele momento, né? Mas eu acho que o segredo é continuar orando, continuar testemunhando, continuar sendo o mesmo com os princípios de Deus e não abrir mão disso de jeito nenhum. Que mesmo que a gente não veja agora, com certeza isso está sendo plantado no coração, mesmo que a gente jamais venha a ver, né? Mesmo que eu morra, mas o testemunho, a firmeza os princípios que eu queria passar foram passados, e eu tenho certeza aí que aí a minha confiança com Deus, que Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. É bem isso, né, André? Porque a gente tem essa situação, né? Às vezes é o que está aqui, né? A gente ora e a resposta não vem. Só que a gente não pode se esquecer que o tempo nosso não é o mesmo tempo de Deus. Às vezes, a gente fica ali, né? Os pais, né, por anos orando. Vou colocar uma situação, às vezes o filho, eu não vou na igreja, eu não gosto de ir lá, porque lá tem aquela mulher do cabelo vermelho lá, pintada, eu não gosto dela. Não, depois fica lá aquele rapaz lá na frente que só fica falando dela lá, o pastor que só fala do Corinthians contra o outro que é palmeirense. Gente, se a gente levar isso ao pé da letra, a gente não vai vir na igreja. A gente vem na igreja por causa de pessoas? Lógico que não. A gente vem na igreja por causa de Deus, para adorar a Deus. Mas às vezes, os pais oram, e aí? É o tempo de Deus. É o que a Andréia falou, né? Lá na frente, vai ter o fruto. E isso vai replicar. Por quê? Marcou para ela. E com certeza vai passar isso para frente. Isso vai ficando, aquilo que eu falei, é o legado que vai ficando. E isso vai passando. Não sei. O pastor Gerson
fala que a obrigação dos pais orar, orar e orar, Orar. sempre. Sim, com certeza. Dona Ivone? Olha, eu dou graças a Deus quando eu vejo os casais da igreja, o marido e a mulher, pastor Itamar, a mulher, pastor Gerson e a mulher. Porque no meu caso, acho que todos sabem, só eu era cristã. Meu marido não era, e não acreditava e fazia questão de falar. Mas então, o que aconteceu? Oração, e eu ia à igreja todos os domingos, ia na escola dominical, ele levava, e no final, na morte dele, ele veio acreditar. E disse e repetiu, até eu escrevi na Bíblia, que ele tinha aceitado Jesus. Mas é a firmeza em Deus. E é como eu falei para, não sei se eu já falei aqui, que eu fui numa médica muito inteligente e falei que eu vi tudo na vida e na minha idade eu cheguei à conclusão que o principal era Deus. E todo mundo que vem contar problema para mim, eu falo, olha, só Deus. Muitas vezes, né, a gente escuta das pessoas, né, aquela famosa frase, né? Isso aí não tem mais jeito, não. À vistas dos olhos humanos, mas para Deus nada é impossível. Está aqui, Dona Ivone acabou de falar. Por anos, né, Dona Ivone? Por anos. Mas o que fazia ela continuar? Tranquilidade e confiança em Deus. O nosso tempo não é o tempo de Deus. A gente tem outras pessoas aqui na igreja que por anos ficaram fora da igreja. Até que um dia, né, pastores, teve que cair do telhado para aprender, né? Os irmãos sabem, né? Não vou falar o nome aqui, mas todo mundo sabe, né? E tantos outros também. Às vezes, é nas dificuldades, no sofrimento que a pessoa acaba aprendendo. Não é que, Deus vai castigar para... Não, não é. A pessoa, o ser humano, imperfeito, mal orientado, chega uma hora que Deus fala, não, basta, agora você vai vir para cá. E às vezes, esse vir para cá passa por alguns perrengues, mas é Deus cuidando da mesma forma. Ele não vai abandonar. Aliás, Deus não abandona ninguém. Da mesma forma que Ele ama os pastores, Ele ama a pessoa que está lá fora. Da mesma forma. Só que o ser humano, não, amanhã eu vou, amanhã eu faço. Amanhã pode ser tarde. Pode ser que a gente não tenha o amanhã. A gente tem que pensar isso, né? Além, né, as pessoas, a gente pode encontrar em Deus, né, a capacidade de encorajar outras pessoas a terem a mesma fé, a mesma confiança que nós temos em Deus, de que Deus está cuidando. Não basta, né, simplesmente como a Adriana falou aqui, né, Deus no controle. Simplesmente ir lá na mensagem escrever, realmente não tem muito sentido. Só escrever e não agir da mesma forma, tendo a confiança de que realmente Deus está cuidando. Às vezes escreve no automático, né? E às vezes nem escreve, né? Copia e cola, né? Mas hoje é mais fácil, tecnologia, tudo bem, né? Mas, enfim,
Oração com os filhos e pelos filhos. A gente tem um belo exemplo na Bíblia sobre isso, né? Jó fazia isso com muita excelência, né? Com muita dinamismo, fazia isso diariamente, né? A preocupação dele, né? Se a gente for lá capítulo, pastores 1 e 2, é isso, né? Capítulo 1, capítulo 2 de Jó, fala isso e deixa bem claro que Jó era o homem íntegro. Isso já, o primeiro versículo já começa falando assim que Jó era íntegro perante Deus. Mas a preocupação dele com os filhos era qual? Ele precisava, tudo bem, ele orava para os filhos, mas ele não só orava, todos os dias, levantava de madrugada, sabe aquele sono gostoso que a gente tem 2:30, 3 horas da manhã, que está aquele silêncio, né? O corpo já entrou aqui no modo off, né? Já se desligou de tudo. O que Jó fazia? Levantava, ia orar pelos filhos. E é interessante que na passagem fala que ele orava por cada um deles. Por que ele fazia isso? Ele tinha preocupação que se algum dos filhos tivesse desagradado a Deus, essa era a preocupação dele. Ele tinha essa preocupação: será que algum dos meus filhos desagradou a Deus? E ele ia mais longe, oferecia sacrifício para cada filho. Na Bíblia não fala se os filhos faziam isso, mas ele fazia pelos filhos. Olha a preocupação dele. Da mesma forma, ele queria que o exemplo que ele passava para os filhos. E mesmo assim, mas então Deus sempre cuidou dos filhos? Os irmãos sabem o que Jó passou. Tanto que ele falou, da mesma forma, nu vim ao mundo, vou voltar sem levar nada. Tudo bem, Deus depois restaurou a vida dele, não vou entrar aqui porque não é o assunto principal nosso, mas ele perdeu tudo, inclusive os filhos que ele orava e oferecia holocausto. Olha a confiança que esse homem tinha em Deus. Não reclamou, pelo contrário, né? Lá os amigos, a própria esposa: abandona esse seu Deus aí que ele não está te ajudando em nada, não adianta você ficar, tá vendo? Você orava, levantava de madrugada, fazia, olha o que te aconteceu agora. Cadê os filhos? Cuidado de Deus. Será que a gente teria a mesma persistência que Jó teve? Ou a gente já tinha chutado os balde? Ser humano, imperfeito. Luci, o Rodolfo. Muito bom, seu Rodolfo. Vamos lá. Essa oração com os filhos, né, e pelos filhos. A minha filha, quando nasceu, né, eu costumo fazer, né, agora estou com menos frequência, tenho que voltar a ser mais firme, fazer culto caseiro, eu, minha esposa e meus filhos todos juntos, né. E eu sempre fui ensinando ela a orar o Pai Nosso, tanto que ela aprendeu, ela decorou muito rápido o Pai Nosso. E a oração também, eu orava com ela, ia falando para ela repetir, eu ia orando, ela ia repetindo. Até que um dia também eu li para você explicar para os seus filhos pelo que eles devem orar, né? Não somente você fazer eles ficar repetindo, porque senão eles nunca vai aprender a orar sozinho por si próprio. E eu fui explicando: filha, você tem que orar, pedir perdão pelos seus pecados, porque você nasceu pecadora, e se a gente morrer nos nossos pecados sem ser perdoado por Deus,
tem as consequências e tal, né? Pedir para Deus te dar um coração novo todos os dias. E também, explicando isso, e também no culto familiar, nós orando, eu, minha esposa orando, eu orando, eu percebi que ela aprendeu muito a orar sozinho por conta própria. Então, ela mesmo, sozinha, foi conseguindo fazer a oração dela, com as palavras dela, e ela foi entendendo pelo que ela deve orar, o porquê que ela deve orar, que isso eu acredito que é importante também, né? Não só fazer a criança repetir, mas ela aprender a saber por que eu devo pedir perdão, por que eu devo pedir um coração novo para Deus, por que disso, por que daquilo. E aí eu vejo que ela ora muito bem por conta disso. Não ser no automático, né, Rodolfo? É Exato. orientar, né? Orientar. E mesmo que seja na palavra dela, mas Deus conhece o coração. Deus sabe, né? Quando a gente ora, Deus sabe se realmente o que sai da nossa boca é sincero. E com certeza, a criança, ela fala no jeito dela, nas palavras dela, com a maior sinceridade, né? Ah, senhor, me dá uma bexiga rosa. Se for para dela, ela vai ganhar a bexiga rosa lá, o bexigão dela lá. É criança, é o dia a dia dela. É o que ela precisa. Mas o Rodolfo já deu ali um panorama do que a gente... Ali Jó entendia, né, a soberania de Deus e tinha consciência de que os filhos não pertenciam a ele, mas pertencia ao próprio Deus. Né? Muitos falam, a gente cria filho para o mundo. Não, a gente cria filho para Deus. A gente cria filho para Deus. A gente não cria filho para o mundo. Aliás, a gente tem que trazer os filhos do mundo para dentro da igreja. Esse é o nosso desafio. Fazer com que as pessoas também, os nossos filhos, tragam outros filhos para dentro da igreja. A oração é elemento chave na formação dos filhos, né? E como a gente falou, né, não adianta só orar, ele tem que vir acompanhado de um bom testemunho. Por quê? Porque o mundo está repleto ali de convites ao pecado, situações, quer dizer, é muito mais prazeroso, às vezes, fazer as coisas do mundo, do que, na igreja, vai lá, fica 1h10, lá o pastor falando, o conjunto tocando, toca sempre as mesmas músicas, muda a cada 2, 3 domingos. Se a gente vem na igreja por causa disso, meu irmão, repensa que você não está vindo pelo motivo certo, não. Se vem para ouvir o pastor falar, ouvir os louvores, não que isso seja abençoador, não estou dizendo isso. Mas se o motivo é esse, repensa aí, como o pastor disse, faz a conversão aí, muda de rumo aí, muda de rumo. Para que ali os pais, né, a gente precisa pedir a Deus que tenha esse coração íntegro, da mesma forma que Jó tinha, né? A oração é como um rejunte para afirmar no coração dos filhos os valores inegociáveis do Evangelho. Se a gente tentar negociar com Deus, Deus é inegociável. Não adianta a gente querer negociar com Deus, não adianta a gente querer ajudar, que vai dar ruim. Deixa Deus agir. Por isso que a gente tem que ter aquela intimidade, por isso que a gente tem que ter a confiança, por isso que a gente tem que estar em constante oração para entender os porquês de Deus, ou pelo menos tentar entender, porque muitas vezes a gente não entende. Por mais que a gente tente, às vezes é melhor a gente não entender os porquês de Deus. Lá na frente a gente entende. Tá bom, Senhor, agora eu entendi porquê disso, ou porquê daquilo, né? E, enfim. E a oração traz Deus para o íntimo e desenvolve a confiança sincera no poder e na autoridade de Deus. E o mais
para a gente finalizar, né? O exercício da oração pelos filhos deve ser uma atitude permanente e persistente. Permanente, por se tratar de um relacionamento que dura a vida inteira. E persistente, pelas situações, muitas vezes críticas, que não podemos desistir, quando não podemos desistir de lutar por desafios que a vida vai nos expor. Então, fica aqui, irmãos, oração pelos filhos. Desde quando está no ventre, até depois de velhinho. Cabelo branco, barba branca. E a gente deve, mesmo assim, orar. Às vezes os filhos dão trabalho? Dão. Eu dou trabalho para minha mãe até hoje. Mas com certeza ela também ora por mim até hoje. E isso é bom. Isso não faz só bem para os filhos, faz bem para os pais e para a família como um todo. Persista. Às vezes pode parecer que Deus não está ouvindo. Isso não é verdade, meus irmãos. Deus ouve todas as nossas orações. A gente precisa aprender a esperar. Deus sabe o que Ele faz, quando Ele faz, e se deve ser feito. Se não for para a honra de Deus e para o nosso bem, não vai acontecer. Ou vai acontecer de uma forma diferente do que nós pedimos. Mas podem ter a certeza, vai acontecer o melhor para as nossas vidas. Isso você não tenha dúvida. Luci, você ora para a gente terminar, por favor? Se tiver algum comentário, alguém tiver mais algum quiser acrescentar alguma coisa, fique à vontade, meus irmãos. Nós vamos receber o comentário aqui da Simone, que ela diz assim: Deus abençoe. E é bem assim, né? Que Deus nos abençoe mesmo, muito, para toda a nossa palavra ser de honra e glória ao Senhor, né? Amém. Senhor Deus, o Senhor conhece cada um de nós. Nós nem te conhecemos por completo. Só vamos te conhecer por completo quando estivermos contigo na tua presença, no céu. Mas nós estamos, ó Deus, buscando dia a dia te conhecer naquilo que o Senhor já revelou para nós. Ajuda-nos, ó Deus, como pais. Ajuda-nos, ó Deus, como filhos. Ajuda-nos, ó Deus, como servos, a sermos aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Não deixe que a gente se desvie, ó Pai, dos teus caminhos, dos teus ensinamentos. Ó Deus, faz-nos ouvir a voz que vem do teu coração para nós. Faz-nos, ó Deus, sermos obedientes à palavra do Senhor para nós. Faz-nos, ó Deus, a ouvir as pessoas experientes que possam nos ensinar a agir segundo o teu coração. Não deixa, ó Deus, que a gente esmoreça, seja fraco, frágil, mas faz-nos fortes, ó Deus, prontos para te ouvir e para obedecer e te servir, e ensinar na nossa casa e todos aqueles que estiverem ao nosso redor, aquilo que o Senhor já nos fez aprender. Nós oramos agradecidos e pedindo a tua bênção para as nossas famílias, para o culto hoje à noite, quando vamos entregar ao Senhor a nossa adoração por tudo que tem nos ensinado. Em nome de Jesus. Amém.